Olá, irmãos. Eu sou Rodrigo Souza, sou cristão, pentecostal, professor de escola bíblica e conservador. Nesse vídeo eu quero fazer uma segunda parte sobre a história de Jacó. E tá muito bom o vídeo. Então segue o meu canal, se inscreva, compartilha, ative as notificações. Vamos fazer esse canal Literatura e Teologia ficar conhecido no mundo da internet. Amém? Nós paramos praticamente no capítulo 32 do livro de Gênesis, né? É quando Jacó consegue se apartar da família do seu sogro. Bom, até aquele momento, Jacó já tinha 20 anos como pai de família e 20 anos como profissional. Durante esses 20 anos que ele conviveu na terra de Labão, ele sofreu de um problema muito grande, que foi a falta dele ser o líder da família dele. Como ele viveu na aba do sogro, isso causou muitos males espirituais e emocionais para sua família e para ele. Pelo perfil de Jacó, nós consigamos entender que ele, ao mesmo tempo, ele era instável, medroso. Talvez isso também acabou sendo um péssimo exemplo é, dele como pai para os seus filhos. Os seus filhos, como nós sabemos também, não eram crentes, não eram pessoas que conheciam a Deus pelo fato dessa falta de liderança que Jacó não exercia sobre a sua família. Como nós sabemos também, os patriarcas naquele tempo seriam os coronéis de hoje. Sabe aquele coronel que domina uma cidade, que ele é a lei, que ele processa, que ele é o juiz, que é ele que dá a sentença? Então, no capítulo 31, versículo 55, é a última vez que ele consegue olhar de frente para o sogro e ele acaba se despedindo. Então, a partir daquele momento, ele não ia mais viver na aba do sogro, e o sogro também não ia ter ele e a família dele como escravo. Então, a partir daquele momento, Jacó já poderia ser o líder da sua família. Ele ia ser o profeta, o sacerdote e a lei. Ele iria ser um novo patriarca. Então, essa parte é o distintivo da vida de Jacó nesta passagem, mostra ele recebendo uma vitória da parte de Deus, que era tendo a liderança da sua família. A partir deste momento, Jacó poderia ensinar os filhos sem nenhuma objeção, sem nenhum questionamento. E poderia sim ensinar os bons costumes, o ensinamento divino, a maneira correta de ver a sociedade, a cultura, seria aquele olhar judaico-cristão que tantos falamos. Então, quer dizer, essa é a primeira vitória. Se você olhar no capítulo seguinte, que é o capítulo 32 do livro de Gênesis, você vai perceber que e foi também Jacó o seu caminho, e encontraram-no os anjos de Deus. E Jacó disse, quando os viu, este é o exército de Deus, e chamou o nome daquele lugar de Manaim. A partir do momento que Jacó conseguiu esta vitória, ele conseguiu ver a presença de Deus. Então, possivelmente, esta seria então uma segunda vez ou a terceira vez que ele tem uma visão de anjos e ele consegue perceber que o Senhor estava cuidando dele e da família. Então, qual que é a lição para nós? Quando você retoma ou quando você toma a liderança do seu lar, como homem de Deus, como profeta, como sacerdote, como aquela pessoa que Deus instituiu como cabeça da casa, a partir daquele momento que você tenta ser um homem bíblico na presença de Deus ou uma mulher bíblica, o próprio Deus ele já está com as mãos estendidas, abençoando e mostrando que ele está tomando conta do seu lar, da sua família e da sua vida também. Outra vitória interessante de Jacó foi o que? Como nós lembramos, ele tinha uma rixa muito grande com o seu irmão Esaú.
as atitudes de Jacó ocasionaram uma angústia muito grande na vida de Esaú, e durante mais de 20 anos eles não se conversavam e não se falavam. Não tinha aqueles estreitos laços familiares que os irmãos de hoje têm. Não tinha. E ele sabia que com o olhar de servo de Deus, de um homem de Deus, ele tinha que fazer alguma coisa. Porque até aquele momento ele não tinha feito nada, só tinha feito mal. Então as consequências dos atos de Jacó foram tão fortes na questão dos laços familiares que Jacó tinha que fazer alguma coisa. Até para demonstrar essa nova abordagem que ele tinha de Deus e que Deus estava tendo dele. Então, ele tem um encontro com o seu irmão e ele pede perdão. Então, Jacó consegue forças suficientes para ir de encontro com o seu irmão. Só que no versículo 6, os mensageiros avisam que Esaú já estava vindo ao encontro de Jacó e com 400 homens valorosos. Como sabemos, Esaú se tornou um grande guerreiro e uma pessoa bastante cruel. E Jacó, no versículo 7, ele teme muito, pensando que a sua família poderia padecer diante de um guerreiro bravo, rixoso, de um irmão magoado. Quer dizer, o que poderia acontecer? Esaú iria exterminar Jacó, a família dele, e retribuir o mal que Jacó ocasionou para ele. Então Jacó, no versículo 7, ele teme muito, ele angustiou-se. O que ele fez? Ele dividiu as suas riquezas em 2 bandos, as esposas, os filhos, porque se Esaú fizesse mal com uma parte da família, a outra ia sobreviver. Só que o que acontece, né? Que é em Isaías capítulo 41 e o versículo 11, que diz assim, versículo 10, melhor dizendo: não temas, porque eu sou contigo, não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te esforço e te ajudo, e te sustento com a destra da minha justiça. Quer dizer, Deus estava ajudando Jacó naquele momento. Jacó, ele tinha que receber o mal, ele tinha que receber a retribuição da sua maldade. Era o pensamento da época e como podemos dizer, a teologia da retribuição. Ele estava decidido a pedir um perdão. Quando ele pediu perdão para o irmão dele, quando se encontrou, eles choraram bastante e ele pediu perdão. Aquele perdão que Jacó pediu foi de coração e Esaú recebeu aquele perdão de coração. Então o perdão liberou um combustível tão grande para selar, para desintegrar aquela mágoa e aquela rixa. Né? O coração de Esaú não queria fazer o mal, mas queria que Jacó reconhecesse o erro. Né? E quando o servo de Deus, a pessoa, o ser humano, consegue reconhecer o seu erro e procura fazer aquilo que é de melhor para reparar o erro, é como se Deus tivesse colocado a mão, é como se o Espírito Santo trabalhasse no coração de Jacó e no coração de Esaú, para quê? Para aquele amor de irmãos voltar ao normal. Né? A família é um projeto de Deus. Sem família não existiria igreja, não existiria sociedade. Então por isso que dá para você entender o porquê da inversão de valores e o porquê que querem desintegrar e inverter o valor da família. Então já desde esse tempo, o inimigo, o nosso adversário, ele já queria usar as pessoas para causar o mal e para ter divisão. Só que o próprio Deus, ele trabalha de uma maneira poderosa, de uma maneira santa, que inverte esses papéis. Então, quando uma das partes está disposto a mudar, a melhorar e a consertar o seu erro, Deus entra com providência. Deus entra. Ele dá força, como lemos no versículo 10. Não temas porque eu sou contigo, não te assombres porque eu sou teu Deus. Eu te esforço, eu te ajudo e te sustento com a destra da minha justiça. Então, se você está tentando reparar o seu erro através da graça de Deus, pedindo para Deus, Ele vai te dar força.
Se você fez muita coisa ruim para sua família, foi um pai terrível, um troglodita, foi uma mãe relapsa, ou você foi um filho assim totalmente desalmado, só que você quer mudar, você sabe que tem que melhorar, porque você conheceu a graça de Deus, tem um entendimento divino agora, e você sabe que tem que pedir perdão, sabe que tem que melhorar. Deus coloca as mãos. Ele vai te ajudar a você pedir perdão, Ele vai te ajudar a você reconciliar com a sua família, Ele vai te ajudar a te colocar no lugar certo, que é diante de Deus, fazendo as coisas certas. Amém? Pretendo fazer uma terceira parte também sobre Jacó, sobre mais alguns assuntos interessantes. Então, continue seguindo o canal, se inscreva, compartilha, ative as notificações e vamos fazer esse canal Literatura e Teologia ficar muito conhecido no mundo da internet. Amém? Fiquem na paz do Senhor Jesus.